Globo Esporte no ar, muito boa tarde para você. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, é o São Paulo, que lidera o Brasileirão 2018. Vamos dar uma olhada na classificação. O São Paulo venceu o Botafogo ontem, 3-2. Tem aqui, 2 pontos a mais que o Flamengo, 16 pontos contra 14 de São Paulo, que é o único invicto no Campeonato Brasileiro. Mais importante do que isso, São Paulo voltou a jogar bem. São Paulo, como eu falei, venceu o Botafogo. Vamos ver então na reportagem do Guilherme Pereira como é que foi a vitória do São Paulo ontem no Morumbi. Se liga. Em alto e bom som, logo no começo do jogo, o sinal de que a confiança do torcedor agora é outra. Em alto e bom som, o reconhecimento para quem vem fazendo a diferença. Passamos por muita coisa difícil aqui. Essa rapaziada nova que chegou aí está nos ajudando demais. Então, desfrutar desse momento aí e manter os pés no chão, tranquilo, com humildade, que ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Só que antes dessa alegria toda, o susto. Outra vez o Lindoso. Tocou por dentro. Logo aos 15 minutos, com um golaço, Valência tratou de diminuir a empolgação do Morumbi. Do Botafogo! O gol parecia um indicativo de que a fase não era assim tão boa. Parecia. Mas não demorou quase nada para que o São Paulino voltasse a comemorar no Morumbi. Em pouco tempo, o time voltou a mostrar para o torcedor que agora é outro. São Paulo é outro. É nítido, né? Dá pra ver. Tentou devolver dentro da grande área. Só 4 minutinhos depois do gol do Botafogo. Opa! O juiz marca pênalti. O Rabelo vai na bola, né? O pênalti marcado em cima de Everton começou a mudar o cenário da noite. Autorizada a cobrança do Nenê. Lá vem ele, de longa distância. Paradinha, batida. Gol! Nenê. São Paulo 1. Botafogo também 1. O Marcos Guilherme. Aí apenas 10 minutos depois, no peito, Diego Souza virou o jogo para o São Paulo. Mérito para o cruzamento com curva do Marcos Guilherme. Mérito para o jeito que o Diego Souza arrumou para fazer o gol. Era o recurso que tinha, que é muito mais largo que a cabeça, difícil. E eu fui feliz de fazer o gol. O Nenê fez o primeiro, Diego Souza o segundo. Faltava o do outro jogador que fecha o trio de ataque do São Paulo. Jusilei roubou a bola e Diego Souza a entregou para Everton. Caiu no Diego Souza, daí pro Everton, cada tiro a batida. Dos 13 gols do São Paulo no Campeonato Brasileiro, 9 foram feitos por Everton, Nenê ou Diego Souza. Do São Paulo! Mais do que os gols, foi a boa atuação do São Paulo que marcou o jogo de ontem. Nenê chutou 2 vezes na trave, num chute a queima-roupa e nesta cobrança de falta. Essa bola toca no travessão e vai embora. O Marcos Guilherme perdeu um gol cara a cara. Por cobertura, acabou errando, meteu pra fora. O Everton não conseguiu repetir o chute forte do primeiro tempo. Faz a defesa. E o Jefferson não deixou que o Diego Souza fizesse o segundo dele. Só que os gols perdidos por pouco não custaram caro. Meio um bolo de jogadores. Aos 39 do segundo tempo, Rodrigo Pimpão fez o segundo do Botafogo. Os últimos minutos foram de tensão. Será mesmo que o São Paulo já é outro? Em alto e bom som, a resposta do torcedor. Mas o que explica essa mudança? Internamente a gente tem mudado muitas coisas e isso tem refletido dentro de campo. Muito trabalho e a união do nosso grupo, ela é algo que eu nunca vivi na minha vida. O ambiente nosso está muito bom e acho que isso está fazendo a diferença. Eu acredito que vai ser um ano de vitória. Desde 2015, o time não assumia a liderança do Brasileiro e já são 8 jogos de invencibilidade no campeonato. Mas para que essa não seja apenas uma fase, o São Paulo precisa continuar sendo outro.
E o São Paulino vai secar hoje o Flamengo, que joga ainda contra o Bahia por essa rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem no Morumbi a gente tomou um susto numa jogada que teve o João Pedro do Botafogo com o Anderson Martins do São Paulo. Eles se chocaram, o João Pedro bateu a cabeça, desmaiou, teve de sair de ambulância. Dormiu no hospital, passou por exames neurológicos, tá tudo bem com ele, já recebeu alta e tá disponível aí. Vai ficar de repouso 72 horas, é interessante isso. Olha só, você quer saber mais sobre o São Paulo? O Diego Aguirre, técnico do São Paulo, vai dar uma entrevista lá no Sport TV, vai conversar ao vivo com o Kleber Machado. É no 1-1 no Seleção Sport TV daqui a pouquinho. E o Palmeiras? O Palmeiras foi jogar lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, não jogou bem, perdeu o jogo, a segunda derrota consecutiva. Vamos ver como é que foi esse jogo então entre Cruzeiro e Palmeiras, se liga. O palmeirense chegou barulhento, cantou forte antes do jogo. Mas recebeu em troca uma noite de poucos sonhos. O torcedor mais otimista teve que fazer um esforço para se animar com o time. E o único indício de que algo poderia acontecer veio no primeiro lance. Dudu segura, faz o cruzamento, a bola pro Keno, toque de cabeça não foi forte, o Fábio fez a defesa. Fora isso, a equipe passou o primeiro tempo sem segurar a bola no ataque e acabou pressionada por um Cruzeiro longe de ser brilhante, mas muito mais perigoso. Abriu, Egídio, cruzamento pra área, sai a cabeçada. O atacante Keno, sempre um desafogo em jogos amarrados, não estava 100% fisicamente. Mas isso a gente só descobriu porque Marcos Rocha confessou no intervalo. Hoje, infelizmente, o Keno não está 100%, teve uma virose, é um dos jogadores de escapes nossos. Mas a gente está sentindo um pouco de falta dele. Com Lucas Lima em mais uma noite apagada, Roger apostou em Johan para melhorar a dinâmica do ataque. E a melhor chance veio nessa bomba de Dudu. Resolveu não segurar o Dudu, bateu pro gol. Agora ele tinha que espalmar mesmo. Era muito pouco para enfrentar um Cruzeiro mais à vontade em campo. E se no primeiro cruzamento dos mineiros a bola passou por todos... De novo o Robinho chegou no fundo, fez o cruzamento, desvio do Thiago. No segundo, Rafael Sobis colocou para dentro. Livrou, a bola sobrou pro Sobis, ele gira pro gol. Movimentação do Sobis ali, ó. Ele ficou entre os dois zagueiros do Palmeiras, entre o Edu Dracena e o Antônio Carlos. Pro giro, a batida de pé direito, bola pro fundo do gol. No lance do gol, Roger se irritou com o Dudu. E minutos depois, ele sacou o atacante do time, que saiu irritado. O Dudu sai e o Moisés entra. Pra mim, a falha não é do Dudu. Tem mais falha até o Edu Dracena, que a bola passa por ele, ele tenta tirar direito e não faz o corte, do que o atacante que não acompanha. Ninguém gosta de sair, né, do jogo. Ninguém gosta de sair. Isso vai ser resolvido de forma interna. Não é a cabeça quente no momento, não quero levar para outro lado. A indignação de Dudu não tirou a apatia do time em campo. Sem criatividade, o Palmeiras saiu da partida sem um único lance que pudesse ameaçar a vitória do Cruzeiro. Mais do que um bom resultado em si, contra o São Paulo, o Palmeiras vai precisar reencontrar algo que não apareceu no gramado do Mineirão. Um bom toque de bola ofensivo. Recobrar a confiança, né, dos jogadores, né, que por vezes, né, em função da dificuldade do jogo, né, acabam perdendo um pouco, né, e ir para o clássico no sábado, sabendo que, né, pressionado, né, um pouco mais, evidentemente, para reverter e sair desse momento de estabilidade. Vamos ver agora outros jogos da rodada, com destaque para o Sport, que ganhou do Atlético Mineiro e ajudou o São Paulo. Quem teria coragem de dizer em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta, que esse não é o jogo da virada? Sport Atlético Mineiro, meu amigo. Aí você vai falar assim, mas Sport Atlético Mineiro, Léo Bianchi, teve um golzinho só no primeiro tempo. Pois é, rapaz, um só no primeiro tempo e 4 no segundo. 4. O Sport fez 1-0, só que aí no segundo tempo, de cara, o Atlético Mineiro virou. Mais 6 minutos e quem revirou tudo outra vez foi o Sport. Terminou 3-2 para os caras, segundo jogaço do Sport, segunda bela vitória, tá em quinto. E o Inter de Porto Alegre? Rapaz, o Inter ganhou de novo. 48 do segundo tempo, Nico Lopes, 3-2 na vitória, primeira vitória fora de casa. E o Paraná?
não ganha dentro, não ganha fora, em lugar nenhum. Ontem perdeu para o Vasco 1-0, é o último. O Corinthians joga hoje contra o América Mineiro. O Osmar Loss está tentando a primeira vitória dele como técnico do time. Vai ter que mexer, vai mexer no jeito do time jogar. E tem a volta do Rodriguinho. Quando o presidente vai acompanhar um treino assim, de perto, depois de 2 derrotas seguidas, será que é sinal de pressão ou de apoio ao treinador que acabou de assumir um time? O Andrés, não é natural os presidentes estarem tão presentes, né? O Andrés se faz presente desde o momento que ele venceu a eleição no nosso centro de treinamento. Então, a presença dele hoje, para nós, é como corriqueira. Confiança desde o primeiro dia que a gente sentou aqui para ser anunciado. Por mais que o trabalho ainda esteja no começo, que os Osmar Loss tenham o respaldo da diretoria, as 2 derrotas seguidas incomodam. Eu acredito que o meu sentimento seja o mesmo do torcedor. Um desejo muito grande para que a vitória aconteça, muito mais do que ansiedade, do que qualquer fator emocional, é um desejo. Na busca pela primeira vitória, Loss fez mudanças no time. Sem poder contar com Romero machucado e com Maicon suspenso, ele mexeu na escalação e na formação. Contra o América, o Corinthians não terá um centroavante, aquele homem de referência lá na frente. Roger vai para o banco. A principal novidade é o retorno de Rodriguinho. O atacante ficou fora contra o Inter por um problema dentário. Agora volta para compor o ataque ao lado de Jadson, Matheus Vital e Pedrinho. A escolha pela formatação da equipe em função do rendimento que a gente teve com o Milionários. Todos vocês e nós internamente elogiamos, gostamos do rendimento da equipe, deixando de lado o resultado. O Corinthians de hoje então é esse aí, ó: Walter, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Gabriel e Paulo Roberto, Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital. De fato, uma vitória ela é muito importante para a nossa continuidade, no sentido de ter mais tranquilidade para trabalhar. O Santos joga hoje contra o Atlético Paranaense. O jogo é lá na Arena da Baixada. O Santos não vence há 4 jogos e, assim, para piorar, o time ainda não venceu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O que ainda precisa ajustar nesse time do Jair Ventura, hein? Será em campo? Ou será que está faltando mesmo um pouco mais de serenidade? Na hora que aparecer a oportunidade, ter mais tranquilidade, sim. Para sair essa ansiedade que todos nós estamos, para buscar a vitória logo. A bola passa por todo mundo e a cabeçada vai para fora! Precisa mesmo aproveitar as chances que aparecem, que são poucas. O Santos tem uma das piores médias de finalização do brasileiro, 11 por jogo e só 6 gols marcados. Se os números do Santos no campeonato não estão lá essas coisas, os do Sacha também não são os melhores. Ele ainda não marcou no Brasileirão. Aliás, o atacante não faz um gol há 2 meses. O último foi no fim de março, na semifinal do Paulista contra o Palmeiras. Ele toque! Qual jogador que não gosta de estar marcando gols, independente da posição? Ainda mais eu que jogo mais avançado ali na frente. Hoje o Santos pega o Atlético Paranaense, que não ganha há 9 partidas. Daí uma baita chance para recuperação. E para esse jogo, o time do Jair Ventura vai a campo assim: Vanderlei, Daniel Guedes ou Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Diego Pituca, Léo Cittadini ou Renato e Jean Mota, Gabriel, Eduardo Sacha, Rodrigo. Então a gente vai ter que saber a hora de atacar e também ser cirúrgico nas oportunidades que a gente tiver para poder sair com a vitória. Cara, e o torcedor do Real Madrid tá desesperado e surpreso, assim como todos nós, né? Hoje, o Zidane deu uma entrevista coletiva e anunciou que não continua no Real Madrid. E olha os números do Zidane no Real: 149 jogos, 9 títulos, 3 Champions League consecutivas, 2 mundiais de clube, 1 campeonato espanhol, 2 Supercopas da UEFA, uma Supercopa da Espanha, média de 1 título a 17 jogos. Vamos entender então por que o Zidane tá deixando o time. Parecia mais um dia normal em Madrid, na sala de imprensa do Real, após a conquista de mais um título. A maior surpresa parecia ser a quantidade de cadeiras vazias. Dava até para tirar uma soneca. Mas o presidente Florentino Pérez começou falando de uma verdadeira surpresa. Uma decisão inesperada que o Zizou tomou e vai explicar qual é e por quê.
Ninguém imaginava, mas era a última coletiva do treinador que, em sua primeira e única experiência no comando de uma equipe, ganhou as 3 edições da Liga dos Campeões que disputou. Como falou o presidente, eu tomei a decisão de não seguir no próximo ano no cargo de treinador do Real Madrid. No cargo de treinador do Real Madrid? Penso que essa equipe deve seguir ganhando e que precisa de outra metodologia de trabalho para continuar vencendo. Campeão mundial em 98, Zidane ganhou tudo nos gramados e fora dele também. O presidente do Real Madrid resumiu o pesadelo que o clube está vivendo. Como se pode imaginar, depois de conquistar a Liga dos Campeões, essa está sendo uma decisão totalmente inesperada. Hoje é um dia triste para a torcida e para todas as pessoas que trabalham neste clube. Faltam 14 dias para a Copa da Rússia. O Mauro Naves está acompanhando a seleção brasileira e atualiza todas as notícias da nossa seleção. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. A seleção está treinando neste momento, aqui atrás, no centro de treinamento do Tottenham. Mas a gente só pôde registrar os 20 minutos iniciais, depois tivemos que sair. Mas esses minutos foram suficientes para a gente ver o time titular que começa o amistoso de domingo contra a Croácia. Uma equipe que terá na zaga Thiago Silva como titular ao lado do Miranda. No meio-campo entra Fernandinho para compor ali com Casimiro e o Paulinho. E Felipe Coutinho foi deslocado para a esquerda, o William pela direita, porque o Neymar não começa este amistoso jogando, mas certamente será aproveitado na segunda etapa. Esse time titular aí tem 4 jogadores que atuam aqui na Inglaterra, o que, por sinal, é normal, já que a maioria dos convocados joga por aqui, como nos mostra o Tino Marcos. Obrigada por estar com vocês. A gente está nos últimos minutinhos abertos aqui acompanhando o treino da seleção. E pelo time que a gente está vendo ali, já dá para... 5 da tarde. Em que você pensa? Em uma tradição tipicamente britânica. A fórmula simples da infusão produz odor e sabor que fascinam muita gente. E quanto ao apetite futebolístico do técnico Tite? É aqui na Inglaterra que ele buscou mais ingredientes para formar a seleção brasileira da Copa do Mundo. Não chega a ser uma tradição como o chá das 5, mas a força do futebol inglês é marcante na seleção brasileira. 6 jogadores atuam na milionária Liga Inglesa, todos em times de primeira linha. O William foi eleito pelos próprios companheiros de time como o melhor jogador do Chelsea no campeonato inglês. Firmino fez ótima temporada no Liverpool, finalista da Liga dos Campeões. E nenhum time tem mais convocados na seleção do que o Manchester City, o campeão inglês. Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus e Danilo, que será titular domingo contra a Croácia e parte na frente na disputa pela lateral direita com Fagner, que se recupera de lesão. Danilo acha que o entrosamento com os outros jogadores do Manchester City é uma vantagem a mais para ele. Eu acho importante, sim, ter 4 jogadores do mesmo time dentro da seleção. Acho que ajuda nesse conhecimento, acho que o padrão de jogo, sem dúvida nenhuma, melhora. A seleção treina no CT do Tottenham, que já foi o clube de Paulinho por 2 anos. Felipe Coutinho jogava no Liverpool até o início deste ano. Ou seja, os ares da Inglaterra são bem familiares para boa parte dos convocados. Mas a essência, claro, segue sendo verde e amarela. Made in Brasil, feito no Brasil. Terra de craques. E como lembra a placa onde Tite se instalou, gigantes por natureza. Boa notícia para os peruanos. O Guerreiro vai poder jogar a Copa do Mundo. E daqui a pouquinho a gente fala do Salah, que também pode jogar a Copa, hein? A gente está acompanhando. É o nosso destaque, o nosso personagem no nosso quadro Gringos Maravilhosos. O Globo Esporte volta já. A Federação Egípcia divulgou uma nota ontem dizendo que espera contar com o Salah a partir da segunda rodada da Copa do Mundo no jogo contra a Rússia. Vamos conhecer um pouquinho mais desse craque de bola. Gringos Maravilhosos. Quem é este cara? Rápido,
faz gols. Quem é a pessoa por trás desse sorrisão? Quando foi apresentado ao estádio do Liverpool, encontrou um grupo de turistas e foi recebido assim. O seu primeiro nome é Mohamed? Salah? Muito prazer, Mohamed Salah. O cara do gol da classificação do Egito para a Copa do Mundo, depois de 28 anos. Muita gente não tem a noção exata do tamanho da paixão do Egito pela bola. É um país enlouquecido por futebol. E Salah faz parte da regra. Começou aos 7 anos. Gastava 9 horas todos os dias para ir treinar. Tem que gostar, né, meu? Meu nome é Hamed Noah. Sou técnico de base de Mohamed Salah. Ele tinha de fazer um grande esforço para vir treinar. Eu ficava chocado que ele vinha de um lugar tão longe. Mas isso fez ele ficar mais determinado em alcançar seu objetivo. Mohamed Salah assinou um contrato profissional com 14 anos. Era lateral e rápido feito uma flecha. Mas tinha um problema. Chorava muito quando não fazia gols. E a maneira de acabar com o chororô foi virar atacante. Mas uma briga entre torcedores do Al-Marsi e do Al-Ali, em 2012, poderia ter mudado a vida do Salah. 74 mortos, mais de 500 feridos. O campeonato egípcio foi suspenso. E a vitrine, que já não era a melhor do mundo, se fechou de vez. Só que bem no momento que poderia ter dado tudo errado e o Salah poderia ter sumido, ele apareceu. Um jogo entre a seleção sub-23 do Egito e o Basel da Suíça foi a salvação. Os suíços contrataram Salah. Palavras do presidente do novo clube. Pra frente, meu amigo. O céu era o limite. Chelsea, Fiorentina, Roma. Finalmente, o Liverpool. Eu estava muito bem para fazer o teste. E agora estou apto a jogar no Liverpool. Mohamed Salah chegou por lá no meio do ano passado. E o cara tá tão bem que foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês. Na entrega do troféu para Mohamed Salah, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, falou o seguinte: Quero te dizer que sou muito feliz pela oportunidade de ser seu técnico no último ano. Acho que este prêmio é mesmo uma honra. Você e sua família podem se orgulhar. E agora, pegue o troféu e volte para casa. Jogamos na terça. Terças, quartas, sábados, domingos. Salah é monstro em qualquer dia. Nesta temporada, 44 gols em 51 jogos. Fez 32 só na Premier League. É o cara que mais marcou na história do campeonato inglês, tá bom ou não? E ainda bateu o recorde do Samuel Eto'o como o africano que mais fez gols na Champions. Foram 10. O Mohamed Salah já é a sensação da Europa, né? A sensação do momento. E é um jogador que, com certeza, vai aparecer muito bem no Mundial também. O fim. Muito bem, o Globo Esporte está chegando ao fim. Amanhã a gente conta como foram os jogos de Corinthians e Santos pelo Campeonato Brasileiro. É isso, um forte abraço e eu fui, hein? Tchau.